Louvado seja Deus, meus queridos. Paz de Cristo a cada um. Trazendo aqui uma palavra para a gente refletir, ela está em Deuteronômio, capítulo 22. O título é Caridade com o Próximo. Vendo extraviado o boi ou ovelha de teu irmão, não te esconderás deles. Restituí-lo-ás sem falta a teu irmão. E se teu irmão não estiver perto de ti, ou tu o não conheceres, recolhê-lo-ás na tua casa para que fique contigo, até que teu irmão os busque, tu lhes tornarás a dar. Assim também farás com o seu jumento, e assim farás com os teus vestidos. Assim farás também com toda coisa perdida que se perder de teu irmão, e tu achares, não te poderás esconder. O jumento de teu irmão ou o seu boi não verás caídos no caminho, e deles te esconderás. Com ele os levantarás sem falta. Glória a Deus. Meu querido, aqui o Senhor nos alerta. Muitas vezes as pessoas dizem, né, achado não é roubado. E a pessoa fica com aquilo que é achado. Acha porque ela achou no caminho, achou perto de casa, achou em algum lugar, é dela e não tem dono. Nos dias de hoje, quando nós sabemos quem é o dono, a gente deve dar. E se você não sabe quem é o dono, mas se você quiser agir dentro dos princípios do Senhor, você vai até um local de achados perdidos, dependendo do local, se for dentro de um aeroporto, de um shopping. Se você estiver num ponto turístico, se for no supermercado, mas tem alguns lugares que talvez você vai achar alguma coisa e não vai ter um achado perdido naquele local. Então você vai até uma delegacia e deixa aquilo da pessoa lá, que a pessoa vai procurar, se é algo importante para ela, ela vai procurar também até numa delegacia. Então aqui o Senhor deixa claro que se a gente vê o boi, a ovelha, que nessa época lá do contexto dessa palavra, era o boi, a ovelha, que Deus colocou ali naquele versículo, né? Se a gente encontrar o boi, a ovelha, que nos dias de hoje seria o quê? O gatinho, seria o cachorrinho da sua vizinha que desapareceu, ou que ele passou pela sua porta e você sabia que estava perdido e sabia quem era o dono, mas não avisou. Eu já fiquei com um gato perdido e eu procurei esse gato um bom tempinho e esse gato estava perdido. Ele estava sempre vizinho lá na casa do meu tio, um quarteirão por trás da minha casa. Eu nunca imaginei que ele fosse para aquele lado ali, um quarteirão por trás da minha casa. Só que ninguém me avisou. Conheceram ele, mas não avisou que meu gatinho estava andando por lá. E um dia meu gato foi encontrado envenenado, ou foi atropelado. Ele acha que foi envenenado, que parece que tinha gente lá da vizinhança que colocava veneno para os gatos. E o gatinho, o tempo todo por lá, ele ainda não tinha sido castrado e ele ficava atrás de gatas. E ele tinha sido adotado por uma pessoa. A pessoa se mudou-se e ele já veio grande para mim. E eu fiquei cuidando e quando eu estava para castrar ele, justamente ele começou a sair para passear e nessas saídas ele não voltou. Aí quer dizer, eu procurei meu bichinho, sabe, perguntei às pessoas, botei no Facebook e as pessoas próximas a mim sabiam que eu estava procurando,
Mas quem sabia, quem estava vendo ele ali, não disse, não mandou me avisar. Quer dizer, aí meu bichinho morreu. Então aqui o que o Senhor está querendo nos dizer, nos ensinar é isso. Não de quando você vê, tá entendendo, o boi, a ovelha do teu irmão, não te escondas dele. Tá entendendo? Se tu vê o gatinho, o cachorrinho do teu próximo, do teu vizinho, está aí abandonado, fugiu e você reconheceu e você sabe, faça alguma coisa para proteger, procure o dono. Aqui o que o Senhor está nos ensinando, chamando isso, é caridade com o próximo. E quando eu coloco animais, isso pode ser outra coisa. Isso pode ser você ver a casa do seu vizinho sendo roubada e você não liga para a polícia, você não denuncia, não diz quem roubou. Por quê? Porque você diz, eu não vou me meter. Meu querido, nós temos que cuidar uns dos outros, é isso que o Senhor nos ensina. Então aqui no versículo 2 ele diz, e se teu irmão não estiver perto de ti, ou tu o não conheceres, recolhe, tá entendendo, o animal dele na tua casa, para que fique contigo até que teu irmão o busque, e tu, o tornarás a dar. Assim também farás com o seu jumento, e assim farás com os seus vestidos. Entendeu aqui o discurso? Vestidos. Antigamente, quando eu era criança, como onde eu moro hoje aqui, que é um dos melhores bairros de Fortaleza, mas na época esse local aqui era um sítio da minha avó. Minha avó era era de uma família tradicional aqui de Fortaleza, e uma mulher muito rica, e esse sítio era o sítio da família, da minha avó, e meu pai morava sozinho nesse sítio, quando já estava adulto, veio morar sozinho. Então, depois minha avó acabou deixando, meu avô e minha avó deixou a parte deles em herança para o meu pai. Aí ficou toda esta área para o meu pai na época. Minha avó morreu com 98 anos de idade, muito conhecida em Fortaleza. Então, naquela época, eu me lembro quando eu era criança, as pessoas roubavam as roupas no varal. As pessoas roubavam a chinela da gente. Às vezes eu estava no sítio, em cima de um pé de siriguela, em alguma árvore, e tinha um pé de siriguela assim na frente do jardim da casa, que era um jardim assim que tinha uns 20 metros, 30 metros até chegar na rua, de tão grande que aqui era. Então, eu me lembro de uma senhora que morava por uma rua lá para cima, ela passava por dentro do nosso sítio, quando a gente estava brincando em cima da árvore de alguma árvore, ou essa de siriguela, que ficava mais perto do trajeto que ela passava, Então, ela roubava a nossa chinela, acredita? Às vezes a gente via que era ela e tudo. A mamãe vivia comprando chinela pra gente, porque a gente vivia perdendo a chinela naquela época. E naquela época as pessoas roubavam as roupas no varal. Lembra dessas histórias, A gente deixava as roupas dormir no varal, as pessoas roubavam, Hoje em dia, quase, pelo menos por onde eu moro, a gente não ouve falar sobre isso, mas antigamente falavam. E às vezes a gente via as pessoas vestidas com as nossas roupas, pessoas bem pobres, e vestidas com as nossas roupas, com as roupas que roubavam. Depois de muito tempo elas apareciam vestidas. Eram errado, Elas cobiçavam o que era da gente, elas estavam pecando, mas também é porque eram pessoas necessitadas, Muito necessitadas. Então aqui o Senhor diz, que e assim farás com seus vestidos, assim farás também com toda coisa perdida. Meu querido, é toda coisa perdida. O Senhor nos ensina que a gente deve devolver, procurar o dono. Se não encontrar o dono, aí sim, não encontrei o dono, tem a possibilidade de aparecer outras pessoas com mentiras, de dizer que é o dono. Tá entendendo? Você tem que analisar bem a situação.
que se perder de teu irmão e tu achares, não te poderás esconder. Tem pessoas que acham que é dos outros e esconde. Meu querido, você sabe que a lei diz que o que você achar, você tem que devolver. Que o achado não é seu. Existe uma lei recente, eu acompanho um advogado no Instagram, e recente ele colocou sobre isso. Aquilo que é achado, ele tem que ser devolvido, porque ele tem dono. Alguns anos atrás, eu adotei uma cachorrinha. Ela já tinha, acho que uns 6 meses quando eu a adotei. E algumas vezes ela fugiu. Abriu o portão, eu tinha muito medo, ela escapava. Ela fugia para ir lá para casa, para o lado da casa onde ela morou. Quando foi uma das vezes que ela fugiu, quando o meu irmão saiu atrás, de bicicleta atrás dela, quando o meu irmão foi chegando assim, avistou uma mulher já com ela no braço entrando dentro de uma casa. Acredita? Porque era aquelas cachorrinhas poodle, né? Então as pessoas têm a mania de fazer isso, de achar uma coisa e pensar que é dela. E aqui o Senhor nos ensina que a gente não deve fazer isso, de achar e de depois se esconder. Né? No versículo 4 ele nos ensina: o jumento de teu irmão ou o seu boi não verás caído no caminho, e deles te esconderás, com eles os levantarás sem falta. E se a gente vê o animal do nosso próximo caído no caminho, ou machucado, ou ferido, às vezes pode até ser um animal que foi atropelado, meu querido. Que é muito triste, porque existem pessoas que não têm respeito e pessoas que passam na velocidade, às vezes faz isso com um animal. Mesmo sabendo que não pode andar com alta velocidade num bairro movimentado. Então, aqui diz, né, que a gente deve, mesmo que a gente encontre um boi, né, do nosso irmão, um jumento caído, nosso irmão é o nosso próximo. Não quer dizer que é o nosso irmão de sangue, não, aqui, entende? É o nosso próximo. Pode ser o nosso vizinho, conhecido de alguém, uma pessoa que você nunca viu. Aí aqui ele diz, né, tu, tá entendendo, se encontrar, né, caído, não, dele e deles te esconderás, com ele os levantarás sem falta, não devemos nos esconder. Não verás caído no caminho, e deles te esconderás, com ele os levantarás sem falta. Devemos o ajudar a levantar, a resgatar, fazer o que tiver no nosso alcance. Quantos animaizinhos eu vejo com necessidades, precisando de alguém que cuidasse, e eu queria tanto poder fazer e ajudar, mas não faço porque eu já tenho alguns que eu cuido. E eu sei que o meu limite já ultrapassou e eu não posso mais do que isso. Mas se for por vontade e coração, meu querido, eu desejo. Mas porque é o tempo, é as condições, e eu já cuido de vários. Tá entendendo? E faço por amor, com amor. Amém? Só de gatinhos adotados, eu tenho 5 gatinhos ou é 6. Tem uns 6 meses atrás que um gatinho meu que eu adotei há mais de 5 anos, cuidei dele 5 anos e pouco. O meu bichinho desapareceu aqui do jardim da casa da minha mãe. Ele só passava da minha casa para a casa da minha mãe. E ele era castrado já há alguns anos. Eu não entendo como é que este gato saiu daqui do jardim se ele não saía para canto nenhum. Eu ainda acho que alguém pegou.